Você já parou um momento para pensar nisso? Por que nós, isto é, o grupo chamado Homo sapiens, conseguimos chegar ao topo da cadeia alimentar e nos tornar os dominadores da Terra? Se olharmos com atenção, não temos garras afiadas, nem presas poderosas, muito menos uma força física impressionante. Ao entrar na floresta, talvez até percamos para um macaco. E ainda assim, hoje, das regiões polares às montanhas, do fundo do oceano ao espaço sideral, há pegadas humanas por toda parte. Então surge a pergunta: como o ser humano conseguiu fazer isso? A partir de primatas antigos, que apenas usavam pedras e comiam tudo o que fosse possível na floresta, como foi que chegamos a construir uma civilização tão avançada como a de hoje? Claro, muita gente dirá que foi por inteligência, por evolução. Isso está correto. Mas o que realmente provocou esse grande ponto de virada? Se você ainda não tem uma resposta, hoje eu te convido a sentar comigo e refletir sobre isso neste episódio do podcast. Este será um bate-papo leve e tranquilo, depois das conversas mais densas sobre finanças da série Leis Ocultas do Dinheiro. Se depois você quiser rever o que já falamos sobre dinheiro e economia, pode visitar essa playlist. Mas no episódio de hoje, vamos falar de uma pergunta bem fundamental. Por que a humanidade domina a Terra? Bem-vindo ao canal O que Ninguém Te Conta, o lugar onde existem verdades que a sociedade não quer que você conheça. Existe um fato importante. Cerca de 70 mil anos atrás, nossos ancestrais eram apenas animais comuns. A influência que exerciam sobre o mundo naquela época não era maior do que a de macacos, símios ou chimpanzés. No entanto, hoje controlamos quase todo o planeta. Então a pergunta é: como o ser humano percorreu um caminho tão longo? Como foi que, partindo de macacos comuns, que passavam o ano inteiro comendo bananas e subindo em árvores, nos tornamos os dominadores da Terra? Primeiro, vamos olhar para o aspecto físico. Ao observarmos nosso próprio corpo e compará-lo com o de outros animais, surge uma verdade bastante dura. Infelizmente, não temos tantas vantagens físicas em relação aos chimpanzés. Mesmo em um confronto 1 contra 1 ou até 10 contra 10, eles podem vencer. Contra animais como tigres, leopardos, raposas ou doninhas, as chances humanas são ainda menores. Imagine o seguinte cenário: você e um chimpanzé são largados em uma ilha deserta, e ambos precisam lutar para sobreviver. Provavelmente, ninguém apostaria em você. Todos colocariam suas fichas no chimpanzé. E se trocássemos você por qualquer outra pessoa, o resultado seria praticamente o mesmo. Claro, com exceção daqueles especialistas em sobrevivência da internet. O ponto central é este: a verdadeira diferença entre os seres humanos e os outros animais não está na força individual, mas no nível coletivo. Os seres humanos conseguem controlar o planeta porque somos a única espécie capaz de cooperar de forma flexível e em grande escala. Guarde bem isso: flexibilidade e grande escala. Alguém pode dizer que muitos animais vivem em bandos e que isso também é cooperação. Mas não exatamente. Animais de nível mais baixo que vivem em colônias, como abelhas ou formigas, conseguem cooperar em números enormes. No entanto, essa cooperação é extremamente rígida. Eles funcionam seguindo um padrão fixo, quase sem flexibilidade. Por exemplo, se ocorre uma grande crise, uma colmeia não consegue reorganizar toda a sua sociedade de um dia para o outro. As abelhas não podem derrubar a rainha, executá-la e instaurar uma república das abelhas, ou uma ditadura liderada pelas operárias, como os humanos fizeram ao longo da história. Já entre mamíferos que vivem em grupos como lobos ou chimpanzés, a cooperação é um pouco mais flexível, mas em troca, ela acontece em uma escala muito limitada. Essa cooperação se baseia principalmente na proximidade e nos laços afetivos. Um grupo de chimpanzés ou uma alcateia de lobos vive junto, se reproduz, permanece unida e caça em conjunto dia após dia. Mas na prática, é quase impossível que um chimpanzé da Ásia converse ou coopere com outro que esteja na Europa. Bem, com exceção de um chimpanzé especial na China, que todo verão vai até a Índia. Esse não conta porque ele consegue cooperar até com humanos, e aparentemente até com porcos também. Voltando à história principal, o único animal capaz de combinar essas duas habilidades, cooperar de forma flexível e em grande escala, somos nós, os Homo sapiens. Em um confronto 1 contra 1,
ou até 10 contra 10, os chimpanzés podem vencer. Mas se forem 1000 contra 1000, não há a menor chance. Os chimpanzés simplesmente não conseguem competir com os humanos. E todas as grandes conquistas da humanidade ao longo da história, desde a caça aos mamutes, a construção das pirâmides, até a chegada à Lua, não se baseiam na capacidade individual, mas na cooperação flexível em larga escala. É claro que a cooperação nem sempre produz coisas boas. Tudo o que há de mais terrível na história humana também nasce da cooperação em grande escala. Prisões são sistemas de cooperação. Matadouros também são sistemas de cooperação. Campos de concentração da mesma forma. E os chimpanzés? Eles não têm matadouros, não têm prisões e não têm campos de concentração. Então surge a próxima pergunta. Por que os seres humanos desenvolveram essa capacidade de cooperar de forma flexível e em grande escala? Vamos assumir, por enquanto, que você concorda comigo que os humanos superam os chimpanzés graças a essa cooperação. Mas o que nos permitiu chegar a esse ponto? A resposta está na nossa imaginação. Calma, eu explico. Observe os chimpanzés. A linguagem deles é suficiente apenas para descrever o que está imediatamente diante dos olhos. Realidades muito simples. Por exemplo, quando um chimpanzé vê uma banana, ele avisa o grupo: "Ei, tem uma banana ali." Ou quando vê um leão, ele grita algo como: "Corre, tem um leão!" A linguagem deles serve basicamente para descrever o que existe no presente imediato. Mas os humanos são diferentes. Nós fazemos muito mais do que isso. A linguagem humana não serve apenas para descrever a realidade, mas para criar novas realidades, realidades imaginadas. Nós podemos contar uns aos outros que em algum lugar distante, acima das nuvens, existem deuses e entidades superiores observando cada uma de nossas ações. E por isso, devemos seguir certas regras e leis. Caso contrário, seremos punidos. Ninguém jamais viu esses deuses, e ainda assim acreditamos neles. Nós os imaginamos e, voluntariamente, passamos a viver de acordo com regras criadas a partir dessas histórias. Basicamente, é assim que funciona. E essa é a origem da religião. Graças à imaginação e à capacidade de acreditar em histórias contadas, os seres humanos conseguem se unir e formar a força da multidão. Com essa força coletiva, alcançamos conquistas, e a partir dessas conquistas, passamos a controlar o mundo. E os chimpanzés? Eles vivem sempre no modo cada um por si. Cada um procura sua própria banana. No máximo, um pequeno grupo de cerca de 10 indivíduos próximos divide comida entre si. Mas eles não conseguem se sentar juntos, imaginar e construir uma fazenda inteira de bananas, porque isso exigiria a cooperação de centenas de chimpanzés. Por isso, hoje vemos chimpanzés em zoológicos ou laboratórios, enquanto seres humanos controlam o mundo inteiro. Esse é o poder da imaginação e das ficções. Talvez a essa altura você já tenha começado a entender esse poder. Mas na realidade, a imaginação é ainda mais poderosa e mais perigosa do que parece. Não foi por acaso que, graças a ela, os Homo sapiens passaram a dominar todas as outras espécies. Histórias de fé contadas por alguém levaram milhões de pessoas a acreditar, estudar, trabalhar, lutar e até morrer por o ideal. Esses mecanismos religiosos se tornaram a base da sociedade moderna. Milhões de pessoas se uniram para construir templos gigantescos e fortalezas imponentes. Elas lutaram e se sacrificaram por líderes, reis e imperadores. Depois disso, outras pessoas escreveram novas doutrinas, novas histórias. E mais uma vez, multidões passaram a acreditar nessas novas ficções. Enquanto isso, os chimpanzés continuam apenas comendo bananas e dividindo comida com pequenos grupos de cerca de 10 indivíduos. Eles não conseguem se sacrificar para construir obras grandiosas, nem conseguem imaginar que seus esforços poderiam ter um significado maior. Para eles, tudo é simples. Gasta-se certa quantidade de calorias e recebe-se bananas em troca. Fim da história. Não adianta tentar convencê-los a agir de outra forma. Essa é a diferença. Viver como um chimpanzé ou viver como um Homo sapiens é, no fim das contas, uma escolha. De forma geral, as gerações anteriores da humanidade
sacrificaram enormes quantidades de esforço e recursos, e a maioria delas sequer chegou a desfrutar dos resultados do próprio trabalho. Mas essas conquistas não se perderam. Elas foram transmitidas às gerações seguintes, protegendo e sustentando aqueles que vieram depois. As gerações seguintes, por sua vez, se apoiaram nesses resultados para criar novas conquistas, e assim por diante. Ao mesmo tempo, as gerações anteriores também se beneficiaram dos frutos deixados por quem veio antes delas. Dessa forma, formou-se um ciclo contínuo, que deu origem a toda a cadeia de grandes realizações da humanidade. Desde as ferramentas de pedra e o fogo, passando pelo bronze, pelo ferro, pela Revolução Industrial e chegando aos dias de hoje com a IA, a inteligência artificial. Das cavernas primitivas às fortalezas imponentes, das catedrais monumentais aos arranha-céus que cortam o céu. No fim das contas, todas as conquistas da humanidade se baseiam no esforço de inúmeras gerações, nas quais os que vieram antes deixaram resultados para os que vieram depois. E o que fez essas pessoas agirem voluntariamente dessa forma foi a imaginação e a fé. Elas acreditavam que aquilo que estavam fazendo era bom, tinha significado, e por isso estavam dispostas a dar tudo de si. Mas é aqui que surge uma falha. E se um grupo de pessoas se aproveitasse dessa fé para benefício próprio, garantindo resultados antes dos outros da mesma geração? Ou se esse grupo concentrasse os interesses da maioria para servir apenas a uma minoria, como uma família, parentes ou uma classe específica? Parabéns! Nesse caso, nasce um regime autoritário, no qual um pequeno grupo domina todo o resto. O autoritarismo não existe apenas no Estado ou nas estruturas sociais. Ele pode assumir muitas formas diferentes, e a religião é uma delas. A religião não é apenas fé, ela também pode se tornar a arma suprema do poder. Você acha que a religião nasceu apenas para salvar almas? Para reis e imperadores, a religião sempre foi uma corrente invisível para aprisionar a mente das pessoas. Quando armas e exércitos não conseguem alcançar o pensamento, a fé, plantada diretamente no coração, consegue. Desde se declarar filho do céu até criar seitas próprias e se divinizar, muitos governantes não queriam apenas governar territórios, mas dominar também a alma de seus súditos. Eles não precisam de algemas para controlar seu corpo. Basta fazer você acreditar que desobedecer é um pecado contra o céu. Nesse ponto, você se curva não por medo da punição, mas porque acredita que Deus, ou Buda, está observando você de algum lugar distante e poderoso. Aquilo que você chama de consciência ou sagrado pode muito bem ser apenas um plano escrito em salas fechadas de palácios, onde os ensinamentos não servem para iluminar, mas para proteger o trono. Voltando à história principal, na essência, todos os elementos da sociedade se baseiam em algo muito simples: a fé. E a fé nasce da imaginação. Todos nós estamos imaginando um futuro melhor. Vamos a exemplos familiares. Você provavelmente já ouviu falar muito de conceitos como direitos humanos ou democracia. Mas eles não são coisas objetivas. Você pode dissecar um corpo humano e encontrar coração, fígado, pulmões e intestinos, mas nunca encontrará um direito. Para que esses direitos existam, precisamos imaginá-los. O mesmo vale para a economia. O que são, afinal, corporações como Google, Apple ou Microsoft? Elas não são apenas um grupo de pessoas, nem apenas prédios ou máquinas. São conjuntos de vínculos, regras e valores invisíveis que só conseguimos compreender, ou melhor, imaginar. E a maior história criada pela imaginação humana, você sabe qual é? Não é a religião, não são os deuses, é o dinheiro. Sinceramente, é difícil entender como podemos segurar uma simples nota de polímero com alguns números impressos e trocá-la por roupas, veículos, casas e praticamente tudo na vida. Parece absurdo, mas curiosamente funciona de forma extremamente eficiente. Se um macaco quiser beber água de coco, ele precisa colher bananas suficientes para trocá-las por um coco. E, naturalmente, um macaco na África dificilmente conseguiria beber água de coco de macacos na América do Sul. Mas com dinheiro, os humanos conseguem fazer isso. O dinheiro não pode ser comido, bebido nem vestido. Mesmo assim,
toda a sociedade acredita que ele pode ser trocado por bens. E todos concordamos que substituir bananas por dinheiro nas trocas foi uma invenção genial, verdadeiramente grandiosa. Convencer mais de 7 bilhões de pessoas de que pedaços de papel ou polímero com números têm valor é algo extraordinário. Agora pense em coisas ainda maiores, como o funcionamento da economia ou a organização do trabalho humano. Os chimpanzés não têm nada disso. Eles vivem em uma única realidade. Se não trabalham, não comem. Nada de contratos, nada de dinheiro, nada de papelada. Em resumo, os seres humanos controlam o mundo porque vivem em uma realidade dupla. E essa realidade dupla cria obediência e cooperação. Por meio da cooperação, alcançamos conquistas. E por meio dessas conquistas, passamos a controlar o mundo. Outros animais conhecem apenas árvores, rios, mares e montanhas. Nós, além disso, convivemos com valores invisíveis, como deuses, direitos humanos, dinheiro e corporações. Hoje, muitas decisões que afetam diretamente florestas, oceanos e terras são tomadas por entidades invisíveis. Se você achou este episódio interessante, não economize em deixar um like, compartilhar ou se inscrever. Quem sabe os próximos episódios também não tragam algo valioso para você.